A gente ficou de falar de começar pelo teu livro, né? Porque tu, cara, 52 anos falando de automobilismo no Brasil, desde o começo, desde o primeiro. 52 de Fórmula 1. De Fórmula 1, isso. Desde 72, que foi a primeira corrida oficial que eu fiz, que foi Monza, Itália, 10 de setembro de 72. Sabe o que aconteceu? Sei. Primeiro título mundial do Brasil. Que tu tinha cantado, eu li que tu tinha cantado a bola pros caras, esse ano aí tem um Isso, brasileiro. no Estadão, Suponho que essa história tá no teu livro. Tá, né? tá. Me fala um pouco sobre esse livro aí, Regi. Bom, primeiro, Muito Além do Grid é um nome assim que a gente pretendeu dizer o seguinte: não estou falando de carro, né? Estou falando das coisas que eu vivi, a vivência minha com pessoas, com equipes, com pilotos, com chefes de equipe. E eu mesmo, de repente eu mesmo, minha vida, por exemplo, em Londres, sozinho, com minha mulher, tudo garoto. E essa foi a intenção. Eu estava falando da capa porque, imagine, tem um amigo meu que é publicitário, desculpa, Fernando Pitinini. Pô, isso que eu estou de memória é porque o que eu estou vivendo, que daqui a pouco eu conto para todo mundo. Tá bom. O Fernando Pitinini, eu estava com ele numa mesa, numa palestra, e eu estava falando do livro. Ele falou: eu tenho o título. Tá bom, daqui a pouco você me fala. Em vez de falar, ele trouxe o layout. Já trouxe pronto. Já trouxe pronto, né? Tanto que, normalmente, um livro, uma revista, se estuda muito a capa, né? Uhum. E aí chegou na hora de estudar a capa, minha equipe inteira queria bolar uma capa. Eu falei: negativa, a capa está feita. Entendi. Eu gosto muito. E aí tem um montão de história aí de toda a tua carreira, né? Sim. Histórias que, putz, vão muito além do grid, cara. Gostou dessa, né? Velho. Capitão Gancho? Que isso? Do nada, Peter Pan? Caramba! Que isso? Mas, Regi, assim, eu tô chegando agora no automobilismo, eu te contei aqui antes. Seja bem-vindo. Mas assim, e tô chegando num momento que pra mim tá descobrir que tá sendo mais legal agora do que foi nos últimos anos aí, com uma falta, talvez agora com uma hegemonia quebrada ou qualquer coisa assim, né? Pra você, a Fórmula 1 ficou ao longo do tempo mais legal, cara? Não. A gente não pode discutir tecnologia. Tá. Obviamente, a evolução é muito grande e atingir o ponto de hoje, assim, é absurda a tecnologia. Isso que o regulamento proíbe coisas que tem no nosso carro, tipo, como é que chama? Não, freio, claro que é pressão, mas a disco. O mas ABS, controle de tudo isso é tração. proibido. Quer dizer, é considerado aqui uma coisa que facilita o piloto, né? Isso que é proibido. Então, tecnologia mesmo de desenvolvimento. Imagine você andar com uma Ferrari, um motor Ferrari. Você andar com uma McLaren, motor Mercedes. Você andar com a Mercedes, motor Mercedes. Você andar com a Renault, motor Renault. Acho que tem um outro até. Imagine, tudo diferente. Você vai ver os tempos assim, numa classificação, a diferença é 2 milésimos, 5 milésimos. Você vê como os caras são os grandes engenheiros da área no mundo, né? Mas no passado ela era mais gostosa de assistir. Isso aí que eu queria retomar o tom. Não era mais gostosa de assistir, mas eu digo, era muito mais gostosa de frequentar. Em 60, que eu não frequentei, eu via, não tinha televisão nem nada, eu lia tudo, devorava tudo, era muito mais legal. Eu tenho os ídolos daquela época, eu tenho tudo na minha cabeça, né? Que são os mesmos que abriram esse caminho todo. 70 foi a minha primeira década. Espetacular, espetacular. Sabe? Os carros, primeiro, não tinha, lógico, não tinha telemetria, não tinha tecnologia que tem hoje. Então, era muito, muito assim, no talento puro. Os salários eram o quê? Ninguém ganhava $1 milhão, vamos dizer, para 44 milhões de libras que ganhou Hamilton e ganhou Schumacher. Então, era assim, coisa muito pura mesmo. 80 continua assim, já com a telemetria, mas continua assim.
Por que continuou assim? Porque nós tivemos, em 80, muitos talentos reunidos, né? Tem uma foto famosa de 1986 em Portugal, que estão sentados lado a lado os 4 que ainda estavam na luta pelo título, que era Piquet e Mansell, pela Williams, Prost e Senna. O Senna de carro preto, ainda Lotus, né? E o Piquet de Williams, e o Prost de McLaren, né? Essa foto é histórica, cara. Essa foto é histórica. Deixou o fotógrafo muito famoso. Mas o Regi, você acha que naquela época o que dava o charme era só o fato de que muita coisa estava sendo descoberta ainda? Ou você acha que até a forma de que o negócio, o business em volta da Fórmula 1 cresceu muito também? E de repente naquela época era, como a gente fala às vezes, né, mais raiz, era mais garagista? Total. Não existia o business, né? Depois eu conto até como é que surgiu. Você falou aí o termo garagistas, é como eles usam. Garagistas por quê? São as equipes que nasceram em fundo de quintal ou garage, né? Uhum. E aí pegavam seus carros, contratava piloto. Piloto, na verdade, correria até de graça. Ia para as pistas, valia mesmo, era a vitória, o título, mas não valia dinheiro muito, não, de jeito nenhum. Muito depois disso, Nelson Piquet, como tricampeão, ele ganhava da Williams, ganhou no ano 2,5 milhões de dólares. Tricampeão. Hoje você vê 44 milhões de libras, né? De euros. Então, naquela época era o romantismo puro, né? Uhum. Romantismo mesmo. Tanto que eu devorava aquilo através de leitura de revistas. Parecia que eu estava assistindo a TV. Era um romantismo mesmo. Aí um sujeito chamado Bernie Ecclestone, né? Gênio. Não me lembro exatamente, no começo dos anos 70, ele era dono da Brabham. Comprou a Brabham, né, do Jack Brabham. Aí cada chefe de equipe tinha a sua equipe, tinha Tyrrell, tinha McLaren. E aí ele bolou um negócio e chegou para as equipes e disse o seguinte: vocês ganham para correr de cada autódromo $1.000, cada equipe. Eu quero transformar isso em milhões, mas vocês têm que estar unidos, porque vocês unidos eu ganho força para negociar. Todo mundo topou, teve uma desavença, mas topou. Faltava a Ferrari. A Ferrari é anti-ingleses em termos de automobilismo, né? Aí o Bernie Ecclestone pegou o avião, foi para a Itália e falou assim: bom, o negócio desses italianos é elogiar, né? O negócio deles e pegou o comendador. Não, o comendador estava vivo, acho que estava vivo. E o Luca Montezemolo, que era o presidente. Mais tarde veio outro cara que era a mesma coisa. Italiano quer que você jogue ele lá para cima. Aquela massageada no ego. Né? Aí chegou o Bernie, contou a história, contou como estava acontecendo. Falou: nós queremos a Ferrari. Não falou necessitamos. Nós queremos a Ferrari. E olha, eu particularmente, que sou ferrarista, todas ganham X%. Eu dou o dobro para a Ferrari. Pela história, tá aí desde 1951, né? E, cara... Aí o cara amou, né? Aí ganhou o cara.